Helena Silva Gonçalves, Jonatas Caetano, Chayene Cabral Werneck Ricardo e Gisela Andrade de Jesus. Nós gostaríamos de dedicar o estudo dessa noite. Esses nomes que foram lidos são adolescentes que estão sumidos, desaparecidos, e que o governo do Estado coloca no contra-cheque, né, dos seus funcionários. Há um tempo atrás colocavam também em alguns pontos de ônibus. E nós gostaríamos de envolver esses adolescentes, envolver as suas famílias, porque, às vezes, quando um filho nosso, um parente, sai e demora 5 minutos para chegar, muitas das vezes o nosso coração acelera um pouquinho. A taquicardia vem. Às vezes, 3 horas da manhã, se o telefone toca, ou após as 22 horas, às vezes é uma notícia boa, dizendo que você ganhou muito dinheiro, ou você... qualquer coisa boa, mas não. A primeira, eu estou dizendo de um modo geral, o primeiro impulso é que a gente já entra quase no UPA, né? Porque fica preocupado. Então, a gente imagina os familiares desses adolescentes que tiveram eles, que não os têm mais, né? Que estão desaparecidos. Mas nós também precisamos pedir por aqueles que cometeram essa atitude completamente equivocada. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas a atitude não está correta. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a esses nomes que foram lidos, as suas famílias, e possam envolver também aqueles irmãos que ainda estão numa vida muito equivocada. Muito boa noite a todos. Eu recebi esse convite feito de forma muito carinhosa e moro na Zona Sul, que fica um pouquinho distante daqui, especificamente na Vieira Solto. Mas, em momento algum, me senti superior a vocês ou constrangida por vir num centro espírita, que não é na Zona Sul, né? Até porque uma das minhas maiores características é a minha humildade. Faço parte de um dos profissionais, talvez, mais bem colocados no mercado, sou médica, pós-graduada fora do país, mas não me sinto superior a nenhum de vocês que talvez não sejam médicos. Moro especificamente na Vieira Solto, tenho um apartamento muito bom, né? E eu não vou continuar falando porque eu tenho medo de alguém atirar o sapato em mim, porque eu já tinha tirado o sapato, já tinha levantado e ido embora. Eu não consigo manter isso. Eu sou atriz também, mas não consigo. Esse tipo de discurso não dá, né? Gente, o mais longe que eu fui foi na Bahia, parcelei em 10 vezes no cartão da minha amiga que meu nome estava no SPC Serasa. Eu já estava ficando tensa. Eu falei, minha filha nem fica do meu lado, que vão atirar sapato na mamãe, fica ali. Sou professora de educação física, não sou médica, nunca saí do país. Mas eu quero perguntar uma coisa a vocês. Vocês devem ter desenvolvido aquele sentimento assim, depois desse bate-papo eu vou lá abraçá-la, não é verdade? Não, claro que não, né? Tudo mentiroso. Nada disso, vontade de me atirar dessa rua, que é um pouquinho íngreme. Eu já tinha levantado, gente, que vocês são muito evoluídos, muito educados, né? Mas dá uma sensação agradável ouvir isso. Eu ali estava quase desmaiando, tensa. Eu falei, gente, vou acabar o texto logo. Não dá. É o filho do orgulho, né? A vaidade, a prepotência, se achar superior. Não dá uma sensação boa. E, às vezes, nós não, o pessoal do outro centro, faz esse tipo de colocação. Às vezes por se achar bonito demais, esteticamente falando. Às vezes por se achar com muitos títulos. Às vezes por morar na Vieira Solto. Gente, eu não moro na Vieira Solto, não. Moro bem longe da Vieira Solto. Mas às vezes a gente comete esse tipo de equívoco. E a gente não causa no nosso irmão que está ouvindo uma sensação agradável. A gente passa um orgulho, que é justamente o contrário de uma das maiores características do nosso querido homenageado da noite, que é o Francisco Cândido Xavier, que de orgulhoso
Nessa encarnação, eu tenho certeza que nada, pelo menos eu nunca percebi isso, não é? Chico Xavier é a humildade pura. E a gente gosta muito de lembrar de uma história, até que Gilberto Lepeniche, que é meu diretor artístico, que a pessoa não tem dinheiro, mas faz umas pecinhas e se acha, né? No caso, eu. E aí ele colocou isso numa das peças que ele escreveu, que é uma história conhecida e real, que talvez a gente esteja só relembrando. Que é a história de uma moça que teve um sonho com vidas passadas. Então ela acordou eufórica, foi lá na casa de Chico e falou: Chico, você não sabe que eu sonhei com a minha existência passada. E o Chico, né, naquela prepotência toda, né? Fala, minha irmã, prepotência. Olha, eu sonhei que eu era uma Marte. Porque a gente não sonha que é uma prostituta, nada contra as prostitutas, são minhas irmãs. A gente não sonha que é um morador de rua, nada contra eles, são nossos irmãos e às vezes muito mais evoluídos do que eu. Não é? Mas é sempre alguma coisa bem... Eu também ia sonhar. Eu acho que eu fui uma rainha na outra, tá, gente? Vocês me desculpem, mas é rainha para cima. E ela disse que foi morta na arena romana, como uma Marte. Foi um leão, mas aquele leão lindo, loiro, que fez uma chapinha, que ficou um arraso, o cabelo, aqueles dentes, que eles botaram até uma prótese no dente. Chegou e matou aquela Marte, e ela com o corpo atirado ali na arena e foi sendo arrastada. E uma coisa louca. Chico, eu sonhei isso. E você, Chico? O que você foi na outra encarnação? Não, minha irmã, eu não sei. Ah, você nunca sonhou? Não, minha irmã, nunca sonhei. Ah, mas aí, se lá você estivesse naquela época, você acha que seria quem, Chico? A pulga do leão, minha irmã. A pulga. Eu nunca seria a pulga. Eu queria ser pelo menos o leão, com aquele cabelo lindo, loiro, gente. Mas ele, um exemplo de humildade para todos nós, disse que poderia ser a pulga do leão. E aí a gente vai falar de Chico, mas a gente tem que colocar no nosso dia a dia, né? Porque a gente trouxe até um livro aqui que fala da fascinante história de Chico Xavier, que vamos ler alguma coisa da cronologia, ano de nascimento, falecimento, etc., etc., que é importante a gente saber. Mas o bacana é a gente confrontar as situações vivenciadas por ele para a nossa vida. Porque, afinal de contas, a gente não pode, a gente tem que se embebedar de teoria, mas colocar na prática. Porque é aquela luta do homem velho e o homem novo querendo que o homem velho vá embora. Não é? E é uma luta diária, pelo menos para mim. Não sei para vocês, que vocês têm cara de ser muito mais evoluídos do que eu. Sim? Mas é uma luta diária. E Joana de Ângeles, que a pessoa tem uma intimidade, lê uma página do livro e já fica chamando de Jo, né? Jo disse, no livro Ser Consciente, que eu acredito que alguns de vocês já tenham lido, eu não li, mas ela fala, não que é humildade. Ela dá alguns exemplos. Lá onde eu trabalho, tem um senhor, tadinho, ele mora ali perto da rua. Tadinho dele, só usa aquela roupinha dele, velhinha, rasgadinha, sujinha, tadinho dele. A pessoa muito humilde, né, Andra Maria? Muito humilde. E aí a Joana diz pra gente que humildade, com todo respeito, meus irmãos, não é relaxamento. E às vezes a gente confunde. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, às vezes a pessoa é muito soberba, mas está com a roupa... mas não tem humildade, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem uma outra senhora também que eu conheço, tadinha, é uma coisa linda, ela já até, eu acho que não vai reencarnar mais de tão evoluída que ela é, porque ela não responde. Você pode chamá-la de vascaína, de flamenguista, que aqui não deve ter nenhum, vascaína, já dei uma alfinetada, sentiu que agora vão me atirar, agora o sapato vai rolar em cima de mim, estou sentindo. Você pode falar qualquer coisa com ela, que ela roubou, que ela xingou, que ela blasfemou, qualquer coisa, que ela não responde, é uma coisa linda, ela fica sempre quietinha na dela, humilde ela, muito humilde. Joana diz que não, que humildade não é covardia. Covardia de você abrir a boca com equilíbrio e falar, não, meu irmão, não foi eu que peguei isso. Não, meu irmão, não foi eu quem fiz isso. Então, às vezes, a gente confunde, não é? Humildade com outras características, com outras palavras. E Joana procurou explicar bem isso para a gente. E por que a gente está falando de Joana e desses exemplos? Porque Chico Xavier é um dos maiores exemplos de humildade. E aí nós vamos falar um pouquinho da cronologia dele. Também não é nada
nada inovador. É só para a gente lembrar, né? Por exemplo, que ele nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade mineira de Pedro Leopoldo, né? E o nome de batismo, porque houve um erro, um equívoco do pai dele, ficou Francisco de Paula Cândido. É filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, que veio a falecer logo no início da vida de Chico, né? Que isso foi um problema, foi assim, uma dificuldade que ele teve. Em 1915, dificuldade porque ele foi morar com a madrinha, que era uma... ninguém está me ouvindo, uma abençoada, né, gente? A madrinha era uma abençoada naquela época, coisa que nós jamais teríamos coragem de fazer nessa encarnação. Ele passou a morar com a Marinha, que era a madrinha, Maria Rita de Cássia, e após a morte de sua mãe, Maria João de Deus. Em 1917... isso aí eu tenho certeza que as moças daqui estão compactuando comigo. O pai dele casou-se novamente, né, com uma moça chamada Cidália Batista. E o pai de Chico tinha vários filhos. E os filhos estavam espalhados, né? Cada um estava com uma pessoa da família, enfim. E isso eu achei muito bacana, que eu tenho certeza que nós aqui faríamos exatamente mais ou menos a mesma coisa. Ela fez questão de que todos os filhos se juntassem e fossem viver com ela. Mãe não é aquela que leva no ventre somente, aproveitando para dar parabéns para todas as mamães, encarnadas e desencarnadas. Mãe é aquela que cria, que ajuda, que ama, né? Muitas vezes um pai é uma mãe. Em 1919, ele passa a trabalhar numa fábrica de tecido. Chico Xavier, eu sou doida para ganhar na loteria, para não ter que trabalhar os anos todos que eu tenho que trabalhar no estado e no município. Eu ia largar logo tudo, ia viver lá na Vieira Solto. Mas Chico Xavier, não. Chico Xavier trabalhou os 30 anos e não pegou um centavo sequer desses 451 livros, se não me engano, que ele publicou. Tudo para a caridade. Eu já pensei nisso. Falei, gente, pelo menos 50%, né, gente? Eu também sou filha de Deus. Que é isso, né, Chico? Você pegou pesado com a gente. Pelo menos 50% eu ia pegar para mim. Ele não pegou nada, né? Ele não pegou nada. Então, ele era tecelão, ele era vendedor, ele era escritor, um médium incomparável. Posso arriscar em falar que ele era um médium incomparável, maravilhoso. Em 1925, começou a trabalhar num armazém, né? 1963, a gente está só pulando algumas coisinhas, ressaltando alguns itens, porque só para ficar assim na nossa mente, coisas que aconteceram na vida dele, fatos que aconteceram na vida dele. Mas o mais importante é o que a gente vai conseguir praticar na nossa, através do exemplo que ele nos oferece. Em 1963, ele se aposenta após 30 anos de trabalho, né? Fazer o quê? Ele não quis pegar nenhum centavo dos livros, podia até pegar, mas não quis. Graças a Deus que não quis. E ele passa a intensificar o seu serviço lá em Uberaba, no bem. Em 1980, ele é indicado, ele concorre ao Prêmio Nobel da Paz, que era de 1981. Depois, eu acho que em 2006, ele ganha aquele reconhecimento de maior brasileiro do século, maior brasileiro de todos os tempos. Oi? Maior, aqui eu acho que é maior brasileiro, porque ele concorreu com outras, eu acho que é brasileiro de todos os tempos. Deve ter ganho alguma coisa como mineiro também, mas esse de 2006 foi até um prêmio que foi lançado pelo SBT e pela BBC, se não me engano. É um canal de fora do país e pelo SBT. Em 1999, ele publica o seu último livro, intitulado Escada de Luz. Né? Em 2002, 30 de junho, houve o falecimento dele, e, segundo as boas línguas, ele gostaria de partir para a pátria espiritual no momento em que o povo brasileiro estivesse feliz. Eu ia querer todo mundo triste, gente, porque eu estou partindo, mas ele não sou eu, né? Por isso que há uma diferença muito grande, e a gente tem que aprender muito com ele. Em 2010 é lançado o livro. Não, o livro não, o filme. Quem viu o filme no cinema? Muito bem. E aí a gente vai
nós vamos falar sobre algumas frases que o Chico deixou para a gente e vamos tentar colocar essas frases dentro da nossa vida, né? Uma das frases que ele deixou é que a felicidade real começa em fazer a felicidade do outro. Vamos analisar essa frase. A felicidade real começa em fazermos a felicidade do outro. Aí eu lembrei da história do Renato, que também não é uma história inovadora, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido. Tinha uma senhora que assim, para a mulher, se aparecer uma barata é como se fosse um leão, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar. E para a mulher, se furar o pneu, para mim eu largo o carro e vamos embora. De qualquer jeito, correndo, nadando, me rastejando, porque pneu é um problema. Estou falando do modo geral. Claro que tem mulheres maravilhosas que sabem trocar pneu. Não é o meu caso, mas eu vou chegar lá. E essa senhora estava, né, toda bem vestida, dentro do carro, chovendo, um friozinho. Ela, meu Deus do céu, prefiro desencarnar. O pneu estourou. E aí apareceu um rapaz, um homem, com aquela aparência que a gente julga, que tem cara de, né, aquele ali vai levar não só o pneu, vai levar o carro, ainda vai levar meu cordão de ouro. E ela ficou naquela, não sabia o que ela fazia, ela criou aquela tensão, de repente o rapaz se ofereceu para trocar. Ele percebeu que o pneu estava furado, aquela parada naquela situação ali, e ele começou a trocar o pneu, e ela devagarzinho foi abaixando o vidro, tipo assim, eu acho que ele não vai me pegar, não vai me matar, não vai fazer nada. Oi, tudo bem? Aí começaram a travar um diálogo. E a Santa Maria não arrasa no diálogo aí não, fala mais baixo, hein, que eu vou ser expulsa daqui a pouco. E aí ele trocou o pneu e ela, logicamente, por uma questão de agradecimento, perguntou, né? Você quer que eu lhe ajude de alguma forma, né? Para não oferecer o dinheiro diretamente, que às vezes a pessoa pode se ofender. E ele falou, não, minha senhora, não há necessidade, etc, etc. Ela insistiu muito, ele disse assim, bom, já que a senhora quer tanto me agradecer, está querendo tanto agradecer, então faça o seguinte, a primeira pessoa que a senhora vê no meio do caminho, que a senhora perceba que precisa de ajuda, olha a corrente do bem, que coisa linda. A senhora vai ajudar. Ah, então tá bom, muito obrigada, Deus te abençoe, etc, etc. Foi no carro e foi embora, toda feliz da vida. E parou lá no... Eu não lembro muito bem a história, faço mais adaptações. Quem lembrar, por favor, fica quieta, não fala para não me arrasar, hein? Parou lá no hotel onde ela ia se hospedar. E aí, nesse hotel, ela parou e tal. E a moça que estava arrumando, também arrumava o quarto, botava o lençolzinho e foi servi-la para ela comer alguma coisa. E a moça já estava praticamente parindo a criança, né? E ela percebeu que ela estava com uma dor, aquela coisa, mas a moça sorrindo. Igual a gente, quando está com problema, ninguém percebe, não é, minha gente? A gente está sorrindo, não é verdade? Mais ou menos. E aquela moça foi, serviu, botou a comidinha, falou, o seu lençol já está trocado. E aí ela travou um diálogo com essa funcionária. Minha filha, mas você com essa barriga desse tamanho, não quero ninguém dormindo não, minha gente, não dorme não. Você com essa barriga desse tamanho, você não quer alguma ajuda, não está doendo, você não precisa parar antes. Ela, não, eu preciso, mas eu estou muito feliz no meu emprego, graças a Deus. Aquela conversa toda. Você não quer que eu te dê alguma ajudinha? Porque ela lembrou do Renato. O nome do rapaz era Renato. Aí a garçonete, se sou eu, gente, puxava a cadeira e contava aquela coisa, aumentava até a história um pouquinho para ver se vinha um dinheirinho a mais. Ela, não, muito obrigada, só da senhora estar aqui já é uma grande honra. Aí ela foi, a menina não aceitou o dinheiro, ela pagou a conta. E a garçonete, né, funcionária, ela fazia tudo no hotel, foi trazer o troco. Foi lá, quando trouxe o troco, cadê a moça? Foi embora. Graças a Deus. Eu pensando, se fosse eu, né? Ia ficar feliz que ia ficar com troco. Mas ela automaticamente foi atrás, passou a mão no embrulho que estava, num envelope, num papel de guardanapo, foi atrás da senhora e não achou mais a senhora. Quando ela abriu o envelope, o que tinha ali, gente? Como se hoje fosse, deixa eu ver o quê? Eu, como sou uma pessoa que mora na Vieira Solto, não é qualquer dinheiro que me satisfaz, né? R$500 para mim, eu já estou dando festa lá, nem sei aonde, Nova York. Era muito dinheiro. Ela ficou felicíssima, disse, meu Deus, quanto dinheiro ia ajudar. Ela, já no final da gestação, passando necessidade financeira, foi para casa. Quando chegou em casa, aí é que eu não lembro a ordem, o pessoal que lembra não vai falar nada, a gente combina isso, dá R$1 na saída, pega com ele. E aí, isso comigo, eu já boto todo mundo na história. E aí, o que aconteceu? O marido, ela estava dormindo, né? Ela chegou, dormiu, botou o envelopezinho ali, e
o marido chegou depois, não quis acordar. Coisa linda, né? Fez um carinho na mulher, fez a sua oração, homem perfeito. E aí viu aquele envelope. Quando ele viu o envelope, gente, tinha um bilhete dessa senhora. Essa senhora escrevendo para a garçonete. Minha querida garçonete, hoje eu recebi uma ajuda muito grande. E a pessoa pediu apenas para que eu ajudasse a próxima pessoa que eu achasse que fosse necessário. E o nome da pessoa que ela recebeu ajuda foi Renato. E o nome do marido da mulher grávida também era Renato. Quando eu ouvi essa história, uma história que eu acho que talvez a maioria daqui já conheça, é uma história que assim me tocou muito, porque é o bem sem interesse, é o bem pelo bem, é o círculo do bem, é o bumerangue que a gente joga, não é? Você é feio, aí você vai, pá, e volta o feio para você. Você é lindo, é o eco da vida, e o lindo volta para você. Então, quanto mais nós produzirmos a sementeira do bem, a gente vai colher esse bem. Se a gente hoje não consegue fazê-lo sem interesse, que a gente faça com interesse, mas a gente faz. Porque um dia a gente vai fazer o bem pelo bem. A gente vai dar no metrô, aquele metrô que é uma coisa assim, tipo sardinha, fechada, aquela lata, aquela coisa linda, maravilhosa. Você não precisa segurar, minha gente. Você não segura no metrô. Precisa segurar? Não precisa. Quem pega metrô aqui não tem necessidade. Mas olha, vagou um lugar. O que eu... Opa! Ui, ainda bem que não tem ninguém de centro aqui para me ver. Sentei. Mas tem gente que vê o lugar e cata alguém para sentar. Tem gente que recolhe a mochila de todo mundo que está em pé. Vocês estão me vendo? Não, diz que não, gente, porque a mochila está aqui. E aí, quando vai devolvendo uma por uma, não escutei obrigado, nunca mais faço isso. Então, peraí, vamos analisar. Você pegou a mochila para ajudar o próximo, ou você pegou a mochila para ouvir um obrigado? Grava no celular e fica obrigado. Eu sei que dói às vezes, né? Você faz aquela coisa, você faz com amor, com carinho, mas não obrigado, um tapinha no ombro, parabéns, é bom. Mas e aí? Que posição a gente vai tomar? O que a gente quer da vida? Né? Enfim, vamos lá. E tem uma outra frase de Chico, essa frase é quase um texto, é enorme, então nós sintetizamos, que ela é muito interessante porque ela fala, é um manual para a gente poder... Esse relógio está obsidiado, tá? Já está no 26, né? Vocês estão gostando que está correndo rápido, né? Tá bom. É um manual. Vamos lá. O problema que te preocupas te parece excessivamente amargo. Meus irmãos, levanta a mão aqui quem tem problema. Ninguém levantou. Ótimo. Vou vir para esse centro agora, todo dia. O problema que te afliges hoje parece excessivamente amargo. E às vezes parece que a gente perde o rumo. Já se sentiram assim? O que eu vou fazer agora? Serve e ora. Pô, mas eu estou com uma dor danada, ainda vou ter que te ajudar? Eu com essa dor toda? Serve e ora. É o nosso homenageado, o nosso Cândido que está nos orientando. Fala coisa boa, filha de mim. Faze silêncio e não te queixes. Isso para mim já é um pouco difícil, gente, porque quando eu estou com problema, todo mundo sabe. Porque eu faço questão de demonstrar. Tá tudo bem? Tá. Tudo bem, minha? Tá. Tá tudo ótimo. Faço questão. E queixas, a gente não se queixa nunca, não é verdade? A gente não reclama nunca. Não reclama da toalha molhada, da pasta de dente mal apertada, da tampinha que não bota na pasta de dente para fechar. Mas isso é outra história, é outro dia. E não te queixes, hein? Porque o céu te socorrerá. Aí você está querendo dizer para mim que eu tenho que aumentar minha fé. Opa! Por meios desconhecidos, meus irmãos. Deus permanece agindo. Nós precisamos nos mover, porque a gente não é obrigado a acreditar em nada. Mas se a gente parar para analisar a vida de cada um de nós, será que nunca teve nenhum exemplo na vida de cada um de vocês que estão aqui, que vocês falaram, gente, agora não dá mais, não tem como. E aí a mão poderosa de Deus veio e tirou você lá daquele buraco que você acabou se enfiando. Você que se enfiou, hein? Não foi ele que te empurrou, não. Muitas das vezes acontece isso, porque Deus tem os meios dele, não é? Esses milagres
que acontecem. Eles acontecem. Quando tem um bicho na rua passando fome e eu dou um pouco de leite para ele, é um milagre que eu fiz para ele. Quando tem um morador de rua aqui querendo se matar e eu passo, oi, meu irmão, as coisas vão melhorar, ó, eu tenho uma bala. É um milagre para ele que eu estou fazendo. Então, esses milagres somos nós que temos que fazer. Porque a dor que eu sinto no pé hoje, o meu irmão vai sentir uma dor na perna toda. E aí um vai ajudando o outro. Talvez o meu problema de hoje seja o seu problema de ontem, que foi solucionado. E a vida vai se movendo. Hoje eu estava no livro da Gênesis. Alguém já leu esse livro, parte dele, que é da codificação já, né? E aí, no meio da aula, eu estava igual, parecia que eu estava volitando. Mentira, não estava volitando, que eu não faço essas coisas ainda, daqui a uns 300 milhões de anos. E lá os facilitadores falando e eu viajando. Aí a facilitadora falou, tá tudo bem, Tamara? Você está aqui ou está lá? E aí eu estava escutando sobre o início da formação. Né? Olha só que coisa doida. E aí vem aquelas camadas... tem a época primária, que tem uma combustão de metais, e fica um caos, fica uma bagunça. Isso a gente não estava ainda não na situação, tá, gente? É lá no início da formação. E aí os metais vão esquentando, depois vem o resfriamento. É uma loucura, um negócio para que a gente fica doidinho, e depois faz uma coisa linda. É uma movimentação, é um caos. Na Gênesis está escrito exatamente isso, é o momento do caos, para que depois as coisas vão se ajeitando. Se a gente analisar a vida de Chico, poxa, ele com 4 anos, ele era bem tratada, com todo respeito, pela madrinha dele. Ele, na época da infância, ele tinha uma infância tranquila. Ele não lambeu lá não sei o quê, uma ferida. Vocês lembram, para quem viu o filme, para quem leu o livro, para quem pesquisa sobre Francisco Cândido Xavier, é uma situação complicada, mas... E depois, quando começou a mediunidade? Os ataques, ele era atacado. E os jornalistas, enfim. Mas isso faz parte da movimentação das nossas vidas, mas é para um bem maior. O problema é que na hora que a gente está no olho do furacão, fica difícil alguém falar, isso vai passar, meu irmão. Então, a gente precisa criar estratégias para que nós nos fortaleçamos, para quando esse vendaval que vem, e vem para todo mundo, não vem para o poste, nós estejamos mais o quê? Mais firmes, para a gente poder ter mais estrutura, não é? De passar por esses problemas, essas situações todas, e não cairmos. E se cair, levantar. Mas, para isso, a gente separou 3 itens muito importantes, que não falam diretamente do Chico, mas falam da nossa vida, que também não é novidade para ninguém. Para a gente poder entender... passar por essa problemática que esse mundo de expiações e provas oferece para a gente precisa entender em que situação nós estamos, em que momento eu estou vivendo. Eu estou vendo gente dormindo, estou ficando arrasada, hein? Vamos falar das 3 revelações. Quem veio primeiro? Exatamente isso que vocês acabaram de falar, Moisés. E o que Moisés especificamente ficou forte nessa primeira revelação? É a lei de quê? De talião. Olho por olho, dente por dente. Falou junto comigo, vai ganhar R$2 no final, hein? Vamos lá. Olho por olho, dente por dente. Depois veio quem? Jesus, muito obrigada. É que a gente já combinou antes, né? Veio Jesus, que veio mostrar o quê? Da outra face. Ah, beleza. Então, quando fulano me bateu, eu falo, bate de novo. Não, não é isso. Veio falar do perdão das ofensas. Muito bem. Logo em seguida, do perdão das ofensas e desse amor ao próximo. Depois veio, não personificado numa pessoa, né, entre aspas, mas veio o quê? O Espiritismo, que é a terceira revelação, que veio trazida pelos Espíritos. Muito bem. O que isso tem a ver com a nossa história? Uma colega minha, que não sou eu, nesses exemplos ruins, nada tem a ver comigo, estava no carro. A gente gosta muito de dar exemplo de carro, né, porque a pessoa é muito calma no trânsito. E aí ela estava andando, né, dirigindo direitinho, e o motorista tinha que parar naquele sinal para que ela continuasse. Estava aberto para essa minha colega, não sou eu, não tem nada a ver comigo.
Mas o motorista não parou, minha gente. Ele foi e ela foi. Aí teve que parar, tiveram que parar. Ela levantou do carro, puxou o freio de mão, pegou aquela saia, aquela baiana que a gente tem que estar lá no fundo do armário, né? A minha está engomada, vermelha, roda dessa. Botou a baiana, alongou o dedo para 3 metros e falou assim, não posso comentar aqui, né? Você é feio, bobo, e não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Muito bem. Depois entrou no carro, tirou o freio de mão, o coração já estava saindo pela boca e foi embora para casa. Quem errou primeiro? Motorista. Nós estamos aqui atirando pedra nele, mas na atitude. Errou feio, porque ele tem sinal, ficou vermelho, o motorista tem que parar. Quem errou depois? Essa minha colega, que já tem um pouquinho de entendimento da doutrina, né? Não é verdade, minha gente, meu povo? E ela teve essa atitude. Então, é uma atitude do olho por olho, dente por dente, que retrata pra gente, que reporta, faz a gente voltar lá na época de Moisés. Já passamos por essa época. Precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Então, essa minha colega no mesmo carro, no mesmo lugar. Opa, o meu motorista, coisa linda. Ele não passou. Não parou no sinal. Os dois, puxou o freio de mão. Só que ela teve uma outra atitude. Ela disse assim, puxa vida, eu vou perdoar esse meu irmão. Eu vou perdoar. Aí, foi embora. Já melhorou. Por quê? Porque ela teve uma atitude da época de Jesus, né? Do perdão das ofensas. Ela conseguiu perdoar o nosso irmão. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo sob a terceira revelação. Que a gente já precisa, ninguém é obrigado, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente já precisa tentar compreender um pouquinho mais o equívoco do nosso amigo, dos nossos amigos, porque nós também nos equivocamos. E aí, aquele mesmo motorista, no mesmo sinal, a mesma menina, minha colega, ela puxou o freio de mão. E aí ela pensou assim, esse meu irmão deve estar já há 10 horas trabalhando, num sol que tem uma sensação térmica de 65 graus, muitas das vezes, hoje está bom o tempo. Ele deve estar literalmente, aí é sem deboche, porque se entrar o deboche não adianta. Com a mãe, às vezes no hospital, às vezes está cheio de problema, passa por lugares que sabem que tem uma propensão a ter assalto, e para o motorista e um trocador isso é muito complicado. Eles devem viver sob tensão, a pressão deve estar sempre lá, 19/24, uma coisa louca. E aí ela compreendeu, em fração de segundos, ela compreendeu e ainda falou, Deus abençoe esse irmão. Coisa linda. Então, nós temos que entender que nós estamos na época que o Espiritismo fala para a gente o quê? Desculpa o seu irmão, porque você também comete equívocos. E tenta entendê-lo. E tenta jogar para ele energias positivas. Porque você não erra no sinal, mas você erra percebendo que a sua vizinha, o marido viajou e ela chegou depois de meia-noite com uma saia desse tamanho e você viu, você não devia estar dormindo ou vendo aquele negócio lá na televisão. Não, mas você estava lá. E quando o vizinho discute, cadê aquele copo? Quem nunca botou, irmãos, vamos compactuar o copo na parede do vizinho. Só eu que vou levar? É só eu mesmo que vou levar? Ah, obrigada, irmã. Adorei você. Ela foi contratada. Depois o cachê pega no final. Nós precisamos entender que nós erramos também. Não erro o que ele erra, mas eu erro outra coisa. Mas nós temos muitas coisas boas. Eu não vim derrubar ninguém não, viu, minha gente? Senão não me chama mais. Nós temos muitas atitudes positivas. E por isso a gente consegue ouvir e não nos milindrarmos. Não é verdade? Mentira, a gente se milindra pra caramba ainda. Muito bem. E tem um outro item muito importante, que é a lei de causa e efeito. Gente, já entendeu as revelações. Nós já entendemos. Estou vendo meia dúzia de 10 dormindo, estou ficando arrasada. Nós já entendemos que estamos nessa época de perdoar. Perdoar é tão forte, né? De desculpar e de tentar entender, porque também cometemos equívocos. Já entendemos isso. E agora a gente precisa relembrar que nós vivemos sob uma lei de causa e efeito. O Livro dos Espíritos fala muito bem disso para a gente. E essa lei de causa e efeito não tem como eu plantar alface e colher morango. Não dá para eu plantar uma discórdia e querer que o povo me ame. Não tem condições disso. Então nós temos que entender que aquilo que a gente faz é o bumerangue. Vai, mas volta. Tudo vai e volta, né? Às vezes não volta no dia seguinte.
Volta no momento que você não está nem lembrando mais daquela sua atitude, boa ou ruim, depende de cada um de nós sempre. Muito bem, então eu já entendi que eu estou sobre o espiritismo, né? Terceira revelação. Eu já entendi que eu estou sob uma lei de causa e efeito. Tudo bem. Mas tem um negocinho que até hoje eu não entendi se isso é bom ou ruim. Senhor, me perdoe eu falar desse jeito, que é o tal do livre arbítrio, minha gente. Aquilo ali acaba com a gente se a gente não prestar atenção. Sabe por quê, minha senhora? Eu adoro chocolate. Bota a caixa de bombom perto de mim, não. Aí a pessoa vai parar no UPA, né? A pessoa que mora na Vieira Solto vai parar no UPA. Oh, meu Deus. Mas come umzinho só, mas umzinho não satisfaz, minha gente. A barrinha não resolve nem o buraquinho do dente. Eu tenho que comer pelo menos uma caixa e meia. Mas tem gente que é assim. A gente está dando exemplo. Você compactou comigo, você é assim, minha irmã? Tá certo. Vai melhorar. Eu estou falando de chocolate, mas pode ser de qualquer assunto, né? Qualquer assunto. Então, não adianta nós sabermos disso tudo se a gente pega o livre-arbítrio da gente e joga no lixo. Eu sei que cobiçar o marido alheio não é legal. Tudo bem, eu sei disso tudo, mas eu vou cobiçar. Estou cobiçando. O problema é meu, minha gente. E o retorno é para mim também. E o retorno é para mim também. Então, precisamos prestar atenção nas nossas atitudes. Não é para andar assim, ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, pisei numa formiga, ai, meu Deus do céu, perdão. Não é isso. Mas por que vai puxar o rabo do gato? Para que eu vou pegar a planta e fazer isso aqui, jogar fora? Eu nem comi. Se eu ainda comesse, mas eu faço, minha linda, eu faço assim e jogo fora. Para que vem uma criança com desenho que ela disse que é um castelo? Eu pensei que fosse um ovo frito. E eu vou falar o quê? Tá lindo? Uma criança de 4 anos, desenho tá lindo, parabéns. Aí você precisa corrigir, porque o desenho vai para a escola. Ó, vamos só consertar um pouquinho aqui. Ai, mas tá muito lindo, parabéns, olha. Senão você assassina a esperança do próximo. Às vezes a pessoa vem para você e fala, poxa, eu consegui minha casa própria. É aonde? Lá na Rocinha. É uma kitnet. Cruz credo! Gente, a pessoa desencarna. Eu antes de desencarnar, eu ia fazer algumas coisas assim nesse sentido. Quer dizer, a pessoa vem com um sonho que ela conseguiu realizar e você fala, cruz credo. Então, nós precisamos medir as nossas palavras, não é? Para a gente não chegar ostentando. Eu vim na Zona Sul, mas não me incomodei de vir aqui, seus suburbanos. Já pensou? Não vou nem falar onde eu moro, hein, gente? Não vou falar nem sobre tortura. Mas vocês entenderam? O cuidado que a gente tem que ter com o nosso irmão. Seu orelhudo, seu narigudo, seu linguarudo. E aí você deixa um adolescente desse dentro do banheiro na hora do recreio, sabia? Dentro do banheiro. Nós temos uma criança que ela vive com o nariz escorrendo lá na escola. E aí alguém adulto, é isso que dói, e alguém professor que tem que professar conhecimento, ficou chamando o menino de nariz escorrer. E eu não vou falar o termo, que é muito feio, eu não uso esse tipo de termo. Semana passada a criança fugiu, a criança tem 8 anos. 2 horas depois, foi um bafafá na escola. 2 horas depois, uma das escolas que eu trabalho numa comunidade. 2 horas depois a criança foi achada. 2 horas depois. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós vamos falar. Ah, mas eu vou deixar a secreção entrar. Não vai deixar entrar, o meu amor. Vamos no banheiro, toma um papelzinho higiênico, limpa o nariz. Não interessa se o nariz escorre o tempo inteiro. Eu estava num restaurante chiqueré, porque eu sou uma pessoa chique, uso perfume francês, tá, com a minha família linda, maravilhosa, comendo caviar, nunca experimentei. E entrou aquele molequinho vendendo aquele chiclete horroroso de R$1, faz assim, já acabou o doce. Você acha que eu ia botar ele sentado à mesa comigo, eu com perfume francês? Quem vai decidir isso? Sou eu, cada um de vocês. Aqueles molequinhos ficam no sinal de trânsito, quer limpar o carro, arranha tudo. A gente alonga o dedo e faz assim, ó, não, espantando mosca. E se fosse seu filho? E se você está no meio de 5, linda, maravilhosa, indo para Nova América? Acho que não passa lá, mas tudo bem, gente. Finge que passa. Aí entra aquele morador de rua que não toma banho há
não sei quantos dias, porque ele não tem casa, né? Ele depende da nossa misericórdia para tomar banho. E aí ele senta do seu lado. Rapaz, eu levanto na hora. Eu, toda cheirosa, passando Giovanna Baby na minha axila, jamais vou ficar ali. E se esse morador de rua, eu conseguisse fazer uma regressão instantânea e percebesse que foi minha mãe na outra vida, foi o seu filho na outra vida, você ia engolir aquele cheiro e falar, tá gostoso esse cheiro, passa em mim, me abraça. Então, vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Para ser um Chico Xavier, não é fácil, mas não é impossível. Ele passou pelas dificuldades dele, claro que passou, o tempo inteiro ele passou por dificuldades, mas dificilmente se queixava tanto. No primeiro encontro dele com Emmanuel, ele perguntou se ele ia ser assistido durante as psicografias, se ele tinha condições para tal, e Emmanuel falou que sim, mas que daria 3 conselhos para eles, que vocês também sabem os conselhos. Que conselhos são esses? O primeiro é disciplina. Ah, gente, vocês também... Finge que não sabe, por favor. O segundo é... Ninguém sabe. Disciplina. E o terceiro é disciplina. É disciplina no bem. É para fazer o bem quando tiver com dor, quando seu namorado terminar com você, quando você perdeu o emprego, quando você descobriu uma doença. Eu não estou desejando nada disso. Muito pelo... Eu estou desejando a felicidade que eu desejo para minha filha em dobro para vocês. Mas é aí que a gente tem que ter disciplina no bem. O que você quer para a sua vida? Pensem. Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Chico Xavier está aí com um manual ético-moral. Parece até o Evangelho segundo o Espiritismo. É um manual para que a gente possa segui-lo. São frases, são exemplos, sobretudo. Né? Cuidado com os nossos pensamentos. Só para dar uma descontraída, ele estava indo para o centro para fazer o atendimento dele. Aí tinha uma senhora na fila, porque ela ia ser atendida. Né? Eu me afinizei muito com essa senhora. Aí ela estava lá na fila. Quando ele passou, ela começou. Será que ele é... Eu acho ele meio afeminado. Pensando, tá, gente? Ela não falou, não. Ela pensou. Eu estou achando que ele é homossexual. E eu não sei. Pá de cá, pá de lá. E não sabia se era, se não era. E aí chegou o momento dela ser atendida. E aí ele perguntou para ela. E aí, minha irmã, já chegou a alguma conclusão contra a minha masculinidade? Eu sei que a gente não pensa disso de ninguém, né? Até porque a sexualidade do outro vai me interessar em quê? Vai me tornar mais ética, mais evoluída? Se um é flamenguista, se o outro é vascaíno, se é homossexual, se não é homossexual. Isso vai interferir em alguma coisa na minha evolução? Não. Estou levantando bandeira para que sejam? Não. Só estou mostrando que às vezes a gente... Ai, gente, vou até parar. Quando a pessoa for espírita, quando todos forem espíritas, o mundo vai estar muito melhor, não é verdade? Olha que frase preconceituosa que eu acabei de falar. Merecia uma tamancada, ninguém me deu, né? Falei rápido. Então, não é o rótulo de espírita, de católico, de seja lá o que for. São as nossas atitudes. Madre Teresa de Calcutá era espírita? Gandhi era espírita? Não foi Gandhi que caminhou mais de 300 quilômetros? Marcha pelo sal? Exemplos, são atitudes e que nos pede disciplina para essas atitudes, porque senão qualquer ventinho, qualquer chuvazinha não vem ninguém. Ah, mas se for no jogo lá no Maraca, clássico, final, não tem como eu faltar, né? Já comprei ingresso, comprou nada, vai comprar na hora, mas não tem como faltar, não é verdade? Não adianta querer que acabe rápido para pegar a Babilônia, não, minha gente, que eu vou demorar. Posso ir até 9h30, depois o passe, vai até 10h30. Vamos ficar aqui, penando. Mas é isso, que valores, que prioridades nós damos. O que eu quero para a minha vida? A gente precisa se perguntar isso sempre. E o que eu estou fazendo para alcançar isso? Eu fico um pouco emocionada quando eu falo de Chico, né? E fico mais emocionada ainda quando eu lembro de um amigo. Nós estávamos, já deve ter mais ou menos isso, uns 3, 4 meses, não sei. E paramos lá na Vieira Sorto, que eu moro lá, como eu falei no início, né? Lá em Irajá, no Hortifruti, que estava na promoção, eu aproveitei, desci.
E aí fomos lá, compramos praticamente o hortifruti inteiro, mentira, só uma dúzia de banana, e voltamos. Quando voltamos, tinha um irmão sentado na farmácia, tomando um gole de café, um morador de rua. E aí aquilo nos tocou, até porque a gente adora um café. Fomos até lá. Oi, tudo bem? Ele, tudo bem. Já estava esperando me pedir R$1, não é? Morador de rua, quando chega, quer R$1. Mas ele não me pediu. Falei, tudo bem. Aí sentamos do lado dele. E ele disse assim, nossa, hoje o dia, não sei o quê. E começou a falar da vida, né? E aí eu, incomodada, porque eu não estava pedindo nada, a gente está esperando a pessoa pedir, a pessoa não pede, minha gente. Eu falei, eu tenho um saco de biscoito. Aí fui lá no carro, pegou o biscoito, deu o biscoito para ele. Poxa, muito obrigada. Falei, de nada. Qualquer dia a gente volta para tomar um café com você. Ele, muito obrigada. Depois de um tempo, esse nosso irmão, chamado Vilmar, o nome dele é Vilmar. Eu tenho muito orgulho de ser amiga dele. Ele disse assim, sabe, Tamara, muitas das vezes as pessoas passam para lá, passam para cá e se acham tão... Aí eu ia falar prepotente, que a gente acha que morador de rua também não tem conhecimento de língua portuguesa, né? A pessoa às vezes é formada, você não é e tudo bem. Ele disse, não, as pessoas são tão prepotentes, elas passam achando que são superiores. Palavras dele. Aí eu comecei a murchar, né? Aí enrolei aqueles R$2 que eu tava, né? Aquele R$1, fui botando lá, quietinha, piqueta. Pois é, eu falei, é verdade, meu irmão. Mas muitas das vezes, nós só queremos um oi. Para nos sentirmos gente. Aquilo ali, para mim, foi uma palestra. Porque muitas das vezes nós passamos por esses moradores de rua e nos achamos superiores, seja pela roupa, pela fragrância que vai no nosso corpo, também porque a gente consegue tomar banho, fica um dia sem tomar banho, não é? E ele só queria um oi. Então, que nós possamos, né, quando estivermos pelas ruas e vermos esses Vilmares da vida, ninguém está pedindo para dar R$1. Mas nós estamos pedindo para olhar no olho. Às vezes a gente não olha no olho da pessoa que dorme do nosso lado. A gente vai para o centro fazer caridade, distribuir o sopão, e a pessoa que dorme ao nosso lado está com problema. E a gente não sabia, porque nós não olhamos. Às vezes a gente vai lá em Madureira, cheio de sacola, vou para o shopping, vou comprar, o Natal é roupa nova, esquece que é aniversariante é Jesus, mas pula essa parte, é outro dia. E aí aquelas pessoas que ficam às vezes 8 horas em pé naquele sol de 40 graus para ganhar R$30 e comprar 2 latas de leite para a criança que ela tem em casa, ela só quer que a gente pegue um papelzinho, a gente pega o papel e joga no lixo, não vai jogar no chão, joga no lixo, mas a gente se nega. Porque é jogo de búzio, tarô, não importa. O problema é do papel. Pega o raio do papel e joga, nem lê. Não lê. Joga fora. E se fosse você em pé, o seu filho precisando comprar uma lata de leite, você ia implorar. Eu ajoelhava, logo fingia que estava desencarnando para a pessoa pegar. Já em vez de dar eu dava logo um bolo. Aqui, ó. Pelo amor de Deus, pega isso tudo. Para eu ir embora mais cedo para casa. Então, eu acho que a mensagem maior que Chico Xavier, o Cândido, doce, humilde, amoroso, o exemplo maior que ele deu para cada um de nós, não tem como limitar num exemplo, né? Mas a humildade dele, a disciplina dele, a constância no bem, não desistir, valorizar o que realmente tem valor. Eu não ia nunca doar os 451 livros. Não ia, eu ia pelo menos 50% pegar para o meu bolso. São 451 livros. Ele doou todos os direitos autorais. Que a gente possa, sobretudo, usar o exemplo maior dele, que certamente era o amor. E o que é o amor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei como um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor,
não serei nada. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se não tiver o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante, orgulhoso, jamais descortês e nunca interesseiro. Não se irrita nem guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo padece, tudo espera. O amor não terá fim, as profecias sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergo apenas uma parte, mas logo o conhecerei como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança, o amor, mas dos três, o mais excelente, meus irmãos, o mais excelente é o amor. Muita paz e luz para todos nós, graças a Deus.